Síndico Ficha Limpa. Você sabia que existe um projeto de lei para combater a corrupção nos condomínios? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a corrupção nos condomínios. Para falar sobre esse assunto, hoje o nosso convidado é alguém que já está trabalhando nesse projeto de lei, Vitor Hugo. A primeira vez aqui no Condomite, muito bem-vindo para falar desse tema polêmico, né, Vitor? Conta pra gente como é que está sendo esse trabalho, por onde que começa todo esse assunto aí que você está trazendo à tona? Então, primeiramente, obrigado, Mina, pela oportunidade de estar expondo o que era uma ideia de alguns anos atrás e agora que a gente está transformando num projeto de lei. Como é que tudo começou, essa ideia aí do condomínio Ficha Limpa, do síndico Ficha Limpa? Eu já tive a oportunidade de trabalhar como síndico profissional, administrar alguns condomínios, e na ocasião, ao conhecer esse universo de condomínio, eu descobri algumas lacunas na lei, alguma omissão na lei, que torna o condomínio, em algumas práticas de gestão, ineficiente e até abre margem para corrupção. Então eu pessoalmente comecei a esboçar, a rascunhar algumas medidas que eu pretendia tomar nos condomínios a qual eu administro, para poder alterar a convenção e proteger o condomínio contra as práticas irregulares. Mas eu mesmo tive dificuldade em fazer isso, porque para alterar a convenção precisa de 2/3 dos condôminos, então eu mesmo vi dificuldade em fazer isso nos condomínios ao qual eu mesmo administrava, ainda mais multiplicar essa ideia para colegas. Então essa ideia ficou um pouquinho lá latente, na gaveta, e com o passar do tempo eu acabei mudando um pouco do segmento, né? Hoje atuo numa distribuidora, mas agora estou fazendo... Mas na área dos condomínios também, né? Na área de condomínios também, fornecendo para condomínio. É o nosso principal cliente, na verdade, é o setor, o segmento principal nosso de atendimento aí é os condomínios. E aí agora, com a oportunidade de estar fazendo aí um curso com uma formação política, que é a Academia MBL, nós temos uma atividade interdisciplinar que envolve elaborar um projeto de lei de tema diverso, de livre escolha da nossa equipe. E então eu tive a ideia de reviver, de desenterrar a ideia do condomínio Ficha Limpa e começar a trabalhar, aprimorar essa ideia para poder trazer ela à tona. E por que é muito importante? Por que é um tema que eu considero de extrema relevância? Hoje, 32% da população brasileira reside em condomínio. São bilhões de reais que movimentam os condomínios e o Código Civil não tem condições de elegibilidade. É muito simples, é muito sintético. Ali diz que o condomínio vai eleger um síndico, que vai se eleger pelo mandato de 2 anos, que pode se renovar, e nada mais além disso. Qualquer pessoa hoje pode se candidatar ao cargo de síndico, sem o condomínio conhecer a vida regressa daquela pessoa, sem se importar com antecedentes criminais. Cada condomínio pode e deve, ou faz, se quiser, um recrutamento mais detalhado, mais afunilado dessa questão, mas isso não acontece na prática. Então, em síntese, o projeto Condomínio Ficha Limpa, ele traz condições de elegibilidade ao cargo de síndico, para não mais qualquer pessoa se candidatar a esse cargo, que envolve administrar recursos de terceiros, e também traz mais responsabilidade na condução das contas do condomínio. Então, detalhadamente, que você falou, estabelece essas condições de elegibilidade, mas quais são as condições? Então, essas condições de elegibilidade tem um rol amplo no projeto de lei, mas na prática, o que vai funcionar de maneira mais pragmática são 4 pontos principais que eu vou destacar aqui. Basicamente, o nosso projeto de lei ele é um Ctrl+C, Ctrl+V lá da lei de Ficha Limpa, só que a lei da Ficha Limpa ela é só aplicável ao setor público, né? De vereador a presidente. Ela não atende o setor privado. Então, o projeto de lei Condomínio Ficha Limpa ele vem para trazer isso. Então, faz uma cópia dos requisitos da lei de Ficha Limpa, mas traz outros requisitos também que têm aplicabilidade específica lá para o ramo condominial. Então, as 4 principais que eu considero desse projeto é a primeira. Não vai ser elegível ao cargo de síndico o cidadão que teve uma condenação criminal, né, de crime de qualquer natureza em segunda instância, lá por um colegiado, por um tribunal. Então, se o cidadão teve uma condenação criminal de qualquer natureza for o crime, em segunda instância, ele vai ser inelegível ao cargo de síndico. O segundo requisito, talvez ocorra com pouca frequência, mas é uma questão de lógica jurídica, qualquer pessoa que foi declarada inelegível em um cargo público também será inelegível dentro do condomínio. Então imagina lá alguém que se candidatou a vereador e foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral. Se ele não pode ser vereador do meu município, eu não quero que seja síndico do meu condomínio. Então essa pessoa também vai ter a mesma aplicabilidade dentro do condomínio. E as outras duas
que é a parte mais importante, que é o âmago da questão, que tem aplicabilidade para o setor condominial, é se o síndico foi destituído por prática de irregularidade ou por não prestar contas. Não é só se ele foi destituído de maneira genérica, não. Porque nós sabemos que em condomínios grandes, home club, o cargo de síndico ele é alvo de disputa política às vezes, né? Então é muito fácil. Envolve muito dinheiro, né? Muito dinheiro, Muito dinheiro. Por isso que o honorário atrai, né, as candidaturas e pode acontecer um conluio de alguns moradores para derrubar um síndico só por razões políticas. Então o fato que é a destituição do síndico por duas razões específicas e taxativas, que é prática de irregularidade comprovada e por não prestar contas. Então, se por essas duas razões o síndico for destituído, ele também se torna inelegível ao cargo de síndico aí pelo período de 8 anos. E a quarta ali que eu considero mais importante, se não até a mais importante, que é um tema que cabe discussão também, nós estamos amadurecendo, alguns juristas têm vistado o nosso projeto, têm dado as suas opiniões, seu posicionamento, que fica inelegível o cidadão que teve as contas, que já era síndico, e teve as contas reprovadas, rejeitadas pela Assembleia Geral dos Condôminos. Então, se os condôminos rejeitou as contas por alguma prática de irregularidade, porque pode acontecer, falando da terceira, que os condôminos não têm essa coragem para fazer esse levante, para fazer uma assembleia de destituição. Isso pode ocorrer no condomínio e vai ocorrer. Mas aí a quarta, ela preenche esse buraco. A gente já viu, inclusive, os moradores sabendo que existe um caso de corrupção e eles não dando sequência nisso. Exatamente. É por isso que esse quarto requisito, ele preenche esse buraco. Às vezes os moradores não vão ter coragem de promover uma assembleia de destituição daquele síndico, mas a partir do momento que ele teve as contas rejeitadas, ele se torna inelegível também. E aqui nesse ponto, a gente traz uma inovação para o Código Civil, que é aqui que cabe bastante discussão. Hoje, a Assembleia Geral dos Condôminos tem total autonomia para aprovar ou rejeitar as contas do síndico. Só que isso acontece de uma maneira, às vezes, muito mal direcionada, em que o síndico usa de engenharia social, de malandragem para fazer as contas dele ser aprovadas. Às vezes ele gera o condomínio de uma maneira ineficiente, de uma maneira pouco prudente, ou de uma maneira até mal intencionada. Aí chega lá na Assembleia, ele consegue, com muita articulação, com muita conversa, convencer os condôminos que, apesar de tudo aquilo, as contas dele é aprovado. Isso acontece muito, eu vi já isso acontecer em algumas ocasiões. Então, o que muda com esse projeto de lei? Traz uma inovação, restringe um pouco essa liberdade da Assembleia. O fato é, por força de lei, vai haver situações em que as contas do exercício vai ser automaticamente rejeitadas, independente do que a Assembleia pensa a respeito ou queira deliberar a respeito. São as seguintes situações. Primeira, se o síndico extrapolar a previsão orçamentária sem a aprovação de uma Assembleia Extraordinária. Então ele aprova, vamos dar um exemplo, né, lá no condomínio X, em janeiro faz a Assembleia Ordinária, estabelece o orçamento do condomínio, o síndico começa a conduzir, a gerir aquele condomínio no transcurso do exercício, no transcurso do ano, e naturalmente o cenário econômico muda, a situação do condomínio pode mudar, mas o síndico eficiente e prudente, ele faz o quê? Convoca uma assembleia extraordinária para dizer, olha pessoal, o orçamento já não é mais o mesmo, precisamos de uma suplementação aqui, precisamos alterar a previsão orçamentária. O síndico que fizer isso não vai ter as contas rejeitadas. Mas o que não fizer isso e ao seu bel prazer começar a gastar o giro de caixa que todo condomínio tem, vai chegar na assembleia de encerramento do exercício, as suas contas vão ser rejeitadas, independente aí da deliberação ou da vontade da Assembleia Geral dos Condôminos. Então essa é a ideia. Talvez alguns achem que a lei agora está tutelando, está restringindo a responsabilidade ou a autonomia da Assembleia nesse sentido, mas na verdade é o contrário, está protegendo, porque muitas vezes lá em público, nessa ocasião solene que é a Assembleia, as pessoas não rejeitam. E aquele é o momento de aprovar ou rejeitar. É um processo. Exatamente. Então, tendo um assunto tão sério, que são os recursos de terceiros, se o síndico não geriu bem ou geriu mal intencionado, ele vai ter as contas rejeitadas automaticamente por força de lei lá no final. Como que ele pode evitar isso? Porque pode acontecer majoração de gastos nesse período? Pode. Convoca uma Assembleia Extraordinária, resolve o problema. Segunda situação em que as contas serão rejeitadas automaticamente se esse projeto se transformado em lei. Quando o síndico utiliza a chamada de capital para fins diversos do que foi aprovado lá atrás. E isso também é uma questão para mim de lógica, de muita lógica. Se lá na Assembleia de Janeiro, vamos no mesmo condomínio, o seu João, que é o síndico, propôs uma chamada de capital de R$100 mil
para reformar o hall de entrada, eu, como condômino, votei porque eu quero o meu hall de entrada melhor. Foi para aquilo que eu votei, para aquilo que eu estou pagando. Se nesse transcurso ele não consultar a Assembleia, pegar aqueles 100 mil, junto com o Conselho, e de sua própria vontade utilizar aquilo para comprar um gerador, para pintar, para fazer qualquer outro fim, não faz sentido. Talvez se ele tivesse dito que era para comprar um gerador, nem tinha sido aprovada essa chamada de capital lá na Assembleia que ocorreu a deliberação. Então, se ele usa, sem consulta da Assembleia, a chamada de capital, os recursos da chamada de capital, para fim diverso do que ela foi aprovada, as contas também, por força de lei, é rejeitada. Então não vai ter Assembleia para ratificar o que ele já fez, a decisão que ele tomou sozinho, não. Automaticamente, por força de lei, as contas é rejeitada, exceto se, nesse período, ele convocar uma Assembleia com a ideia de destinar esse crédito de modo diferente. Vamos dar um exemplo muito claro aqui, que acabou de acontecer aqui em órgão público, né, no setor público. No município de Itajaí, município vizinho aqui, sempre tem no orçamento, né, na lei de diretrizes orçamentárias, tem uma reserva de recursos para a festa do colono. Ela não vai ocorrer. Então, se eu não me engano, ontem a Câmara de Deputados votou para que esses recursos sejam destinados para a saúde, já que a gente está vivendo num clima de pandemia. Exatamente. Mas o prefeito não pegou aqueles recursos e falou, eu vou usar dessa maneira. A Câmara dos Deputados legislou a respeito disso e definiu, não, agora nós vamos mudar o destino dos recursos. Organiza bem, né? Exatamente. Sabe que, Vitor, no caso da arquitetura, por exemplo, que é a área que eu atuo, a gente tem um conselho e foi batido muito nessa tecla da corrupção, até porque é inconstitucional, no caso, as famosas comissões, né? Tem que tomar todo um cuidado em relação a isso. Isso vai valorizando a profissão, sabe? Porque você acaba parametrizando que o salário não é das comissões, ele vai vir dos projetos, ele vai vir do acompanhamento de obra, ele vai vir de um gerenciamento, que muitas vezes pode ter uma comissão lícita, no caso, né? Que ele vai estar com uma porcentagem da obra por administração, mas é tudo muito lícito. Essa bandeira aí que vocês estão buscando erguer para todo o setor vai sair ganhando com isso, né? A gente fala muito que às vezes deixa de fazer uma manutenção, deixa de colocar produtos de qualidade porque o dinheiro está sendo desviado. E síndicos comentando assim, é tentador, mas nem por isso, né? Nem tudo que a gente pode, a gente deve. Exatamente. Então, isso que é bem interessante. E você pode comentar também quais são os benefícios desse projeto, caso se transforme em lei? Eu considero que são muitos benefícios desse projeto. Antes, sumariamente, eu gostaria de dizer que esse projeto não resolve o problema de corrupção em condomínio, mas ele combate uma das raízes do problema, que é o quê? Eleger um sujeito que não tem capacidade ou não tem nem boa intenção para poder exercer aquele cargo. Mas tem muitos benefícios. Vamos dar um exemplo. Como eu já mencionei, 68 milhões de brasileiros residem em condomínios. Nós estamos falando de uma parcela substancial da população que está residindo em condomínio. Então, 32% da população que vai ter a possibilidade de ter um condomínio melhor administrado, um condomínio com mais ética, com uma gestão mais eficiente. Já começamos por aí. Um segundo ponto muito importante, a gente entra até na profissão do síndico profissional, que agora é uma crescente, né? Valoriza essa profissão. Porque esse projeto de lei força o condomínio a buscar uma alternativa eficiente e mais ética. Então o condomínio vai ter uma preocupação maior, uma responsabilidade maior sobre quem é que vai gerir. Não queremos entrar em demanda judicial, não queremos entrar em discussões indevidas aí. Então quero um gestor eficiente. Então vai forçar o condomínio a buscar uma alternativa melhor, uma alternativa mais eficiente. E os síndicos profissionais têm se mostrado ser essa alternativa profissionalizada que traz uma melhor gestão para os condomínios. Então valoriza essa profissão também. Um terceiro ponto é do próprio ponto de vista pecuniário, né? Do ponto de vista financeiro. Se eu não me engano, são 168 bilhões que os condomínios no Brasil movimentam. E a gente pode fazer uma pergunta retórica assim, ó, quanto desses 168 bilhões vai para o ralo da corrupção? Quanto desses 168 bilhões aí vai para a obra superfaturada, vai para a comissão, para prestador de serviço? Quanto disso vai embora? Então, são dinheiro ou recurso que pode ser investido no próprio condomínio para melhorias, ou até mesmo para reduzir a previsão orçamentária nesse período que a gente está vivendo agora, né? Tá todo mundo aí, o cidadão médio trabalhando para poder pagar taxas altas de condomínio. Ou investir em eficiência, né? Sustentabilidade, para trazer novos recursos também. Exatamente. Né? Mas que não seja no bolso de um, né? É toda a comunidade envolvida. Que não seja uma apropriação indébita, né? No bolso de um ou de uma família, etc. E um quarto, que talvez seja mais a longo prazo, que é a transformação do pensamento da sociedade civil. Porque quando a gente fala em corrupção hoje, de imediato a gente pensa lá em Brasília, a gente pensa em Sérgio Moro, em Lava Jato. São elementos que estão distantes de nós. Mas quando o cidadão começar a ver isso na porta da sua casa,
no corredor onde ele circula, no elevador onde ele entra, aos poucos a mentalidade da sociedade civil vai mudar. Muitos condôminos nem imaginam, né? Que tem síndico às vezes ganhando comissão, administradores, enfim, vários condôminos não fazem nem ideia, né? Então, na verdade, vai acabar protegendo os condomínios. Exatamente. Você mencionou exatamente isso. Inclusive, numa das discussões que nós tivemos a respeito do projeto, alguns argumentam que, poxa, mas isso acontece mesmo, né? Para mim, síndico só é um aposentado lá que está fazendo o trabalho dele. Então, às vezes a pessoa está focada lá em criticar a corrupção lá em Brasília, na prefeitura, no governo do estado, mas está acontecendo aqui, do lado da casa dela, e ela não está vendo os próprios olhos. Então, essa é a ideia, moralizar mais essa questão e transformar o pensamento da sociedade civil com respeito ao combate à corrupção. E aí, finalizando aqui a questão, falando toda essa questão do projeto, é importante que a gente tenha o apoio aí dos síndicos profissionais, profissionais da área, técnicos, contadores, administradores, auditores, para que a gente possa fazer um levante desse projeto. Nós já temos um deputado que patrocina essa formação política, esse curso que a gente está fazendo, que se escolhido nosso projeto vai ser protocolado. Mas nós criamos um abaixo-assinado para causar visibilidade a esse projeto. Então a gente criou esse abaixo-assinado, estamos pedindo aí, fazendo um apelo aos profissionais que assinem lá o abaixo-assinado, compartilhem nos grupos, nos ajude a causar a maior visibilidade possível para o nosso projeto ser escolhido. Joia, a gente vai pedir para o pessoal colocar na descrição do vídeo, então logo também o nosso conteúdo vai estar no portal condomeeting.com.br. É isso aí, Vitor. Gostaria de te agradecer, a gente conte com o nosso apoio do Condomeeting, vários síndicos também já vão estar assinando com certeza, a gente já conhece, sabe que também tem muita gente ética, a gente está falando de corrupção, mas a gente conhece muita gente trabalhando certinho, então é um prazer ter aqui com a gente e a gente deseja realmente sucesso. E vocês não esquecem de deixar aquele like, aquele comentário também, que ajuda muito a gente, o YouTube ver e estar passando para vocês o nosso conteúdo. Muito obrigada!